Olá, muito boa tarde Dani, boa tarde para o pessoal de Londrina. Agora estamos em rede com o norte do estado também, com mais informações nesse horário do almoço, agora 12h42 e a gente vai continuar falando sobre saúde, vamos falar do combate à Covid-19 e também ao coronavírus, né? Por isso, boa tarde para o pessoal de Londrina, o pessoal que começa a acompanhar a gente agora. Para isso, nós temos uma entrevista ao vivo com o secretário estadual de saúde, Beto Preto. Secretário, primeiramente, uma excelente tarde para o senhor. Obrigada por participar com a gente. Antes de começarmos essa entrevista, Wagner, eu queria apontar aqui os dados do último boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora são 987 casos confirmados da Covid-19, com 50 mortes em todo o estado. Mas, além disso, nós também queremos trazer números positivos das pessoas recuperadas. Até agora, 296 pacientes foram recuperados da doença. Secretário, muito obrigado pela participação também. Boa tarde para o senhor. Perante o cenário nacional, secretário, qual é a situação na sua avaliação e na gestão estadual do nosso Paraná? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de falar com o Tarobá. Um momento importante que nós levamos informações. Eu quero dizer que não existe situação confortável em relação ao coronavírus, mas nós temos hoje no Paraná uma situação equilibrada. Nosso estado apresenta índices de infecção, índice de indivíduos, cidadãos infectados menor do que os nossos vizinhos, se nós formos levar em conta a relação proporcional à população. Porém, isso não pode servir de consolo, não pode servir de área de conforto, muito pelo contrário. Nós continuamos trabalhando, informando e principalmente pedindo isolamento domiciliar de todos aqueles que devem, podem e teriam mais segurança se permanecessem no seu domicílio. As medidas tomadas pelo governo do estado são medidas de orientação. O decreto do governador Ratinho Júnior orientou as atividades essenciais. De lá para cá, as prefeituras vêm entrando em consonância com o decreto do governo do estado. Porém, nos últimos dias houve um abrandamento. Esse abrandamento, ele vai ter em algum momento algum tipo de custo para nós. Isso não é apenas para o governo do estado, não é para o governo federal e nem para o governo municipal de cada um dos municípios. Mas vai ter um custo do ponto de vista de pessoas doentes e pessoas infectadas que podem evoluir para casos de necessidade de unidade de terapia intensiva ou ainda que infelizmente possam ir a óbito. Então nós trabalhamos diariamente com todos os dados, nós trabalhamos com estatísticas construídas todos os dias, levando em conta aquilo que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde coloca também como importante, o aprendizado com os erros e com os acertos na China, na Itália. Agora, este exemplo dos Estados Unidos, que é um exemplo muito interessante, um país que acabou entrando em quarentena num período mais tardio e que nós estamos vendo um altíssimo número de infectados com um grande número de perdas humanas. Então, tudo o que estamos fazendo no sentido de somar esforços com os municípios para que nós tenhamos o menor número possível de pacientes paranaenses infectados e, por consequência, o menor número possível de óbitos. Secretário, exatamente hoje faz 37 dias que a Covid-19 chegou ao Paraná, que nós tivemos o registro do primeiro caso. De lá para cá, como o senhor avalia a atuação da Secretaria de Saúde dentro do estado com relação às medidas adotadas pelo governo? Eu vejo que nós tomamos as medidas do ponto de vista de isolamento que foram num período correto, principalmente no que tange a área de educação. Tomamos a iniciativa na terça-feira daquela semana e no dia 20, sexta-feira, as aulas foram interrompidas. Foi interrupção das aulas do ensino estadual, o ensino municipal acompanhou e também o ensino superior acompanhou. As instituições de ensino privadas, sejam elas de nível superior ou não, acabaram também acompanhando e de lá para cá nós tivemos a diminuição da circulação de pessoas. Temos insistido nesse processo e ao longo do tempo
nós vimos os nossos números no Paraná serem números menores que os nossos vizinhos, principalmente o estado de São Paulo, que é o epicentro da pandemia do coronavírus nesse momento no Brasil. E veja, nós temos números bem inferiores. O Paraná nós não estamos contentes com isso, mas queremos testar muito mais pacientes do que temos testado. Porém, até nessa relação de testes, o Paraná conseguiu testar mais casos aqui do que os nossos vizinhos. Então, nós estamos correndo atrás de ter as melhores informações possíveis, diminuir consideravelmente a subnotificação e estamos atendendo em caráter pontual aqueles municípios que mais precisam de testes. Agora, além dos nossos testes realizados pelo LACEN, que são na modalidade RT-PCR, que é o Gold Standard, o padrão ouro da testagem, nós recebemos agora 52 mil testes rápidos, que já foram distribuídos aos municípios, vão chegar mais testes rápidos, nós vamos também distribuí-los aos municípios, ao setor de epidemiologia dos municípios, e assim nós vamos fazendo acontecer essa parceria para tentar diminuir, informar, localizar essa transmissão. Tivemos alguns casos que chamam mais atenção do que outros, principalmente em alguns municípios. Paranavaí, recentemente, a região noroeste teve essa questão de um abatedouro de aves que teve uma contaminação, acabou atingindo quase 20 e tantas pessoas, e tivemos ali a perda de 2 vidas, pessoas até moderadamente jovens. E tudo isso nos remete a fortalecer essa questão da vigilância em saúde, principalmente a vigilância em saúde com os números da epidemiologia, os bloqueios que os municípios estão nos ajudando a fazer no domicílio, na família e nos contactuantes dessas pessoas que porventura tenham um diagnóstico firmado, e assim nós vamos conseguindo segurar. Até agora tivemos um trabalho que conseguiu segurar a explosão de casos. Porém, e é isso que eu queria reiterar a vocês, com muito respeito, agradecendo a oportunidade de falar com o Tarobá, nós não entramos ainda no pico mais agudo da curva. Então, precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar informando e precisamos continuar fazendo a nossa expansão de leitos disponíveis também para esse combate, enfrentamento ao coronavírus. Nós já conseguimos colocar, inicialmente, na nossa estratégia, 317 leitos a mais de unidade de terapia intensiva em todo o Paraná. Contratamos 317 novos leitos. De 317, em uma semana a mais, já conseguimos passar para 418 e agora praticamente chegamos a 500 leitos novos de unidade de terapia intensiva contratados. E eu quero dizer que temos 2 regiões do estado, nós temos 4 macro-regiões de saúde, 2 regiões que são ainda um gargalo para a gente, estamos trabalhando muito para conseguir mais equipamentos. Uma das regiões é a macro-região oeste, com sede em Cascavel, e a outra é a macro-região norte, com sede em Londrina, exatamente no ponto de cobertura da Tarobá. Então, nós temos aí na macro-região norte 69 leitos a mais que já foram contratados, podemos contratar mais 106, se tivermos a condição de ofertar, principalmente respiradores, à disposição destes hospitais. Na macro-região oeste, são 62 leitos contratados nesse momento e nós temos a possibilidade de chegar a mais 109 leitos. E aproveito para também dizer aqui, através da nossa transmissão com vocês aí, que estamos no Paraná, temos uma estratégia diferente, mas principalmente levar em conta a rede de hospitais públicos próprios, hospitais privados filantrópicos que estão contratados ao SUS e que nós queremos que essa rede possa nos atender nesse momento do coronavírus. É essa a nossa estratégia, e dos nossos hospitais próprios, 7 estruturas serão colocadas em funcionamento. Eu chamo a atenção para a estrutura da nova maternidade no HU de Londrina, que nós vamos colocar recursos ali para fazer funcionar naquela unidade da nova maternidade.
praticamente um novo hospital apenas para o enfrentamento ao coronavírus. E a mesma situação será feita no bloco de queimados, lá do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, da UniOeste, lá em Cascavel. Secretário, claro que a questão econômica também é uma preocupação geral, não só no estado do Paraná, no Brasil, no mundo todo, mas a saúde é prioridade. O senhor falou da questão da preocupação com o abrandamento de algumas medidas em alguns municípios do Paraná. Nós tivemos mudança, decreto novo em Foz do Iguaçu, reabertura do comércio gradativa a partir de quarta, mudança em Cascavel com reabertura também a partir de quarta-feira e mudança no norte do estado, na cidade de Londrina. Na sexta-feira, o governador do estado, Ratinho Júnior, acabou falando a respeito aí de uma possibilidade, se preciso for, de uma recomendação de quarentena no estado. Como que a saúde enxerga essa movimentação dos comércios no Paraná de modo geral? Olha, em primeiro lugar, dizer que os prefeitos, as prefeituras têm autonomia para tomar decisões do que abre e do que fecha, e eles têm feito isso, principalmente os municípios de médio e grande porte, com bastante tato, e isso tem sido importante até agora no combate ao crescimento de pessoas infectadas pelo coronavírus. Eu queria citar que o governador Ratinho Júnior tem uma sensibilidade grande com tudo o que está acontecendo, inclusive, se for necessário, sim, tomaremos medidas mais duras. Neste momento, nós vamos acompanhando, avaliando e seguindo dia a dia. Dos leitos novos contratados, Wagner, nós temos aí praticamente 24% de ocupação neste momento. Então, todos os dias nós vamos fechando. Na hora do almoço, fechamos um boletim, no final da tarde, fechamos outro boletim. Tudo isso para que, sanadas as dúvidas, possamos verificar como estamos recebendo pacientes e como esse fluxo todo está se comportando. É claro que o abrandamento, principalmente do comércio, visa também a atividade econômica não fracassar por completo. Eu acho que essa medida de mudar os horários tem sido muito importante, horário de entrada às 10 horas, horário de término às 16 horas, porque tira as pessoas do grande fluxo, principalmente do transporte coletivo, mas eu insisto, aqueles municípios que vão ter essas medidas de abrandamento, quero pedir a vocês, e não apenas aqueles que são os clientes, os compradores, mas também aos funcionários, aos trabalhadores e principalmente o pequeno comércio. O pequeno comércio muitas vezes é tocado pelo cidadão que é o proprietário. Quero pedir também que todos possam se garantir com as medidas de segurança, o uso de máscaras, o uso de álcool gel quando necessário e a lavagem das mãos de maneira insistente, frequente, para que nós possamos passar por esse momento. Tudo isso para tentar fazer com que a atividade comercial não fracasse e que nós possamos manter empregos. Isso é importante, mas eu reitero a necessidade do isolamento social, o cuidado com as pessoas com mais de 60 anos, cuidado com as pessoas que têm comorbidades, outras patologias, outras doenças. Tudo isso faz parte desse cotidiano nosso, que não é apenas de fazer funcionar as estruturas, mas também a de solidariedade humana e solidariedade cristã. Secretário, rapidamente, nós estamos recebendo vários questionamentos com relação à retomada das aulas, escolas, colégios, enfim. Não existe nenhuma possibilidade por enquanto. Nós estamos avaliando, junto com a Secretaria Estadual de Educação, o secretário Renato Feder, todos os dias nós temos feito uma análise também. Ele lançou essa oportunização do ensino à distância neste momento, para que as crianças não percam o ano letivo. Tudo tem sido avaliado. Se for possível um retorno num período mais curto, isso se dará. Mas, assim, neste momento, eu quero insistir com vocês, agradecendo a oportunidade de novo, de podermos disseminar informações corretas, diretas da fonte. Quero dizer o seguinte: o inverno não chegou ainda. E o inverno, principalmente no sul do Paraná e na região oeste, é muito rigoroso no nosso estado, como também Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, uma vez que isso aconteça, nós devemos ter um acúmulo muito grande de síndromes respiratórias agudas graves. E isso vai acabar sendo, em primeiro momento, nessa circunstância de pandemia,
levantando uma hipótese diagnóstica de infecção por coronavírus. Então é necessário dizer que nós vamos ter que trabalhar em conjunto com todos. Os serviços de saúde têm feito um grande trabalho, esses profissionais que estão à frente, aí na linha de frente do atendimento, mas nós temos que somar forças para poder ultrapassar esse momento. O pior da crise ainda não chegou, que é possivelmente no final do mês de maio, entrando no mês de junho, durante o mês de junho e principalmente também o mês de julho. Para o impacto, todo mundo tem que ter a sua responsabilidade, não é só questão de obrigatoriedade, de usar máscara porque é obrigatório, evitar aglomeração, é questão de responsabilidade que neste momento é palavra de ordem. Secretário Beto Preto, agradecemos a participação do senhor em cadeia com o Grupo Tarobá de Comunicação e desejamos aí uma excelente sorte e dizemos que estamos todos juntos nessa luta. Muito obrigada. Agradeço e continuamos aqui à disposição. Tudo aquilo que for atividade essencial tem que funcionar e nós estamos à disposição para poder auxiliar os meios de comunicação, principalmente vocês que fazem um jornalismo tão sério e importante meio de comunicação para levar informação à nossa população paranaense. Um grande abraço, Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado, ótima semana. Então, esse foi o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto. A gente vai para um rápido intervalo.